Vamos para mais uma questão do dia PSS, o vestibular seriado da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos para uma questão de matemática, das questões que eu chamo do primeirão. E essa é uma questão também, tendo em vista que nós temos as provas dos últimos 3 anos, as questões de porcentagem têm sido questões recorrentes, mas nessa prova de 2025, na questão de número 8, ocorreu uma questão de juros compostos. Sim, só que na maioria das vezes as questões de vestibulares, assim como as questões do PSS, não vão cobrar de vocês o juro composto propriamente dito. Pela fórmula que tu tem que usar logaritmos, tu vai poder fazer com cálculos percentuais sucessivos. Vamos então à nossa questão, é a questão de número 8, o FSM PSS, primeiro ano do ensino médio, valendo, vamos lá. Vejam que nessa questão nós temos já, praticamente eu digo o seguinte, ó, tu já tem o comando da questão junto. Vida saudável tem custo. Um pacote anual, incluindo as aulas de pilates, yoga e musculação, custa R$1.000 à vista. Isso quer dizer o pacote anual, para todo ano. Só que tem um caso. Caso o cliente não tenha dinheiro no momento, ele poderá pagar R$1.100 um mês depois. Opa, R$1.100. Vocês vão ver, bom, quem é meu aluno já dos cursos regulares, que o 10% é tirar uma casinha. Então, como era R$1.000, ó, como era R$1.000, e tu vai pagar ao final de um mês R$1.000 mais R$100, tu tá pagando 10% de juros. Então isso aqui é um dado importante, é um dado interessante que a gente tem da questão. Ele poderá pagar R$1.100 um mês depois. Seguindo assim, o cliente poderá pagar o pacote no mês conseguinte, quer dizer, lá no segundo mês, ou em qualquer mês, sempre pagando a mesma taxa de juros compostos. Se o cliente for pagar 4 meses, agora vem o comando da questão, se o cliente for pagar 4 meses após a matrícula, descontando os centavos, quanto ele vai ter que pagar? Vamos então à resolução da nossa questão, e isso é para vocês verem que as questões do PSS são questões bem elaboradas, né? É uma questão mais curta, elas são mais curtas muitas vezes do que as questões do Enem, mas ela é bem elaborada. Então olha só, 10%. Pessoal, eu tenho que fazer 10%. Quanto é que é 10% de 1.100? É tirar uma casinha. 10% de 1.100 é 100, somei 1.000 mais 100, o valor ao final do primeiro mês vai dar 1.100, perfeito? Então vamos lá. Esse no primeiro mês, mas ele quer que seja pago no final do 4º mês. Mais 10%. Ora, agora, guris, é 10% de 1.100. Antes era 10% de 1.000. 10% de 1.100 é 110. É só tirar uma casinha. Bom, agora eu tenho que somar 1.100, que já era no primeiro mês, mais 110, 1.210. Mas esse é o valor ao final do segundo mês. Relembrem, a questão ele quer ao final do 4º mês. Logo após, ele quer mais 10%. Ora, mais 10%, só que agora 10% de 1.210 é 121. Isso quer dizer, 121 mais 1.210, 1.331. Mas não é ainda, porque esse é o terceiro mês, ele quer pagar ao final do 4º mês. E lá no 4º mês eu vou ter que dar mais 10%, só que agora 10%, o tirar uma casinha é botar uma vírgula. 10% de 133, de 1.331 é 133,1. Então, 133,1, no momento que a gente somou 2, é 1.464,1. Como ele mandou desconsiderar os centavos, resposta certa, letra C, R$ 1.464. E aí, me conta, o que tu achou dessa questão do PSS primeiro ano? Tu tá começando a interagir com esse tipo de questão, tu tá começando a conhecer a forma de avaliação das provas do PSS. Pois bem, desejo para vocês uma boa semana de estudos e amanhã voltaremos com mais uma questão do dia PSS. Beijo do coração de vocês. Tchau, tchau.